análise dos atos administrativos também cai muito em concursos, ela se dá nos elementos, ou seja, na análise dos elementos, né? São 5 também os elementos do ato administrativo. Todo ato administrativo, ele tem que ter 5 elementos, né? Quais são os elementos? O primeiro elemento é a competência, ou seja, a competência é aquela que a atribuição que a lei dá, né? A atribuição é aquela que a lei, aquele objetivo, aquela função, né? Na verdade, o que deverá ser feito no âmbito da administração pública subjetiva para que se possa atingir o que demanda a administração pública objetiva, né? O que é administração pública objetiva? Na verdade, são 4 as atribuições, 4 as funções, né? 4 as competências que são destinadas à atuação da administração pública em prol da sociedade, quando na realização dos atos de império, né? Temos aí o exercício do poder de polícia, né? A fomentação das políticas públicas, a intervenção no domínio econômico e a prestação de serviço de forma direta ou indireta, na forma do que preconiza o artigo 175 da Constituição Federal. Então, nós temos essas 4 funções, essas 4 atribuições, essas 4 competências da administração pública enquanto objetiva, que deverão ser executadas pela administração pública subjetiva. E quem compõe a administração pública subjetiva? Logicamente que todos os senhores já sabem, mas nunca deve se furtar, né, na oportunidade de repetir. Então, nós temos aí, primeiro, os entes administrativos, depois nós temos a criação dos órgãos administrativos, né, através da desconcentração administrativa, ou seja, os entes criam os órgãos através da desconcentração administrativa, e aí nós temos o que se chama de administração pública direta. Administração pública direta, que é a composição exatamente desse conjunto. Qual o conjunto? O conjunto entre os entes e os órgãos públicos. Por isso é que os órgãos públicos não detêm personalidade jurídica. Os órgãos não detêm personalidade jurídica. Então, nós temos aí a desconcentração administrativa. Aí depois vem a segunda parte, que é exatamente a administração pública indireta, né? Que aí vem os outros componentes da administração pública subjetiva. Quais são esses componentes da administração pública indireta? Logicamente, são as entidades, né? Entidades públicas de natureza pública e entidades públicas de natureza privada. Quais são elas? As entidades públicas de direito público, né? Como os senhores bem lembram, são as autarquias e as fundações. As autarquias e as fundações. Já as entidades públicas de natureza privada são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, reguladas aí pela Lei 13.303, Lei 13.303 de 2016, né? Então, aquelas criadas, como já vimos, nos termos do artigo 39, aliás, 37, né, inciso 19, artigo 37, inciso 19, para que o Estado, ou seja, cada esfera da administração pública, possa, nos termos do artigo 173 caput da Constituição Federal, exercer atividade econômica organizada na forma como se coloca no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Atividade econômica organizada, ou seja, atividade visando lucro organizada. Atividade econômica é exatamente atividade empresarial. Empresário é sinônimo de buscar lucro, de ter lucro. Então, por isso, é o que prescreve o artigo 966, lá da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Então, por que isso? Na verdade,
administração pública, ela não pode sair por aí exercendo atividade econômica organizada. Para isso, ela tem que criar uma entidade pública de natureza privada, né, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, exatamente para não violar o princípio da livre concorrência, como prevê o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Então, bem definidos aqui os dois tipos de entidades, devemos lembrar que, então, a administração pública subjetiva, ela é composta pelos entes públicos, pelos órgãos públicos que não têm personalidade jurídica, pelas entidades públicas que têm personalidade jurídica e por aqueles que fazem alguma coisa, por aqueles que realmente exercem as atividades e fazem a administração pública se movimentar, né, executando exatamente aquilo que a lei manda, executando aquilo que a lei determina, ou seja, a competência de cada um, observando a competência de cada um, que são os agentes públicos, né? Os agentes públicos. Então, vejam que nós temos aí, na primeira dos elementos do ato administrativo, exatamente a competência, ou seja, quem é que tem competência para determinado ato administrativo? Quem tem competência? Qual é o papel de determinado agente público, né? O que determinado agente público pode fazer ou não pode fazer, né? Porque sabemos que a administração pública, ela na verdade, ela é regida pelo regime de direito público. O que significa esse regime de direito público? Lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né, temos que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o artigo 5º, inciso 2º, é um norte para o exercício dos atos administrativos das administrações públicas dentro de cada uma das esferas da organização político-administrativa. Então, o artigo 5º, inciso 2º, quando diz que ninguém, né, deverá fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem uma lei, significa que para tudo tem que ter uma lei. E isso é a competência, ou seja, a lei vai determinar até onde será o limite para o exercício do ato administrativo. Logicamente, a pergunta que se deve fazer quando na determinação da competência é quem, né? Quem tem que fazer? Quem vai fazer, o que fazer, até onde fazer. Então, essa é a determinação da competência, observado aí o primeiro princípio do LIMP, né? Todos aqui lembram do LIMP? O LIMP está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, está lá no artigo 27, caput da Constituição do Estado do Acre, está lá no artigo 12, caput da Lei Orgânica do município de Rio Branco, né? A competência é um ato vinculado da administração pública, ou seja, a lei que determina a competência, ela é um ato vinculado da administração pública, e o agente público que age além daquilo que é determinado, além daquilo que a lei determina, ele comete o que se chama de excesso de poder. Então, quem dá poder à administração pública é a lei. Quando o agente público ultrapassa o limite estabelecido pela lei, ele comete o que se chama de excesso de poder. Excesso de poder é extrapolar o limite da competência determinada, estipulada pela própria lei. Então, é um ato vinculado, é até ali, não pode passar dali, não passe dali, para não cometer excesso de poder. O segundo elemento do ato administrativo, isso é importante para fins de concurso, porque quase todos os concursos sempre tem uma ou duas ou até mais perguntas a respeito desse tema, né? O segundo elemento é a finalidade, né? Finalidade.
competência e finalidade, aonde a pergunta é para quê, né? O ato administrativo, ele serve para quê? Qual é a finalidade desse ato administrativo?